Olá, na aula de hoje nós vamos dar sequência ao estudo do tema provas. Hoje, provas em espécie. As provas dentro do Código de Processo Penal. E eu começo pelo exame de corpo de delito. O artigo 158 do CPP diz: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Vamos parar aqui. Vejam que o artigo 158 do CPP traz a obrigatoriedade do exame. Rogério, como é que eu posso admitir obrigatoriedade do exame na comprovação de um crime que deixa vestígios num sistema onde vigora o livre convencimento do magistrado? Eu acho que nós estamos aqui com dois pontos em choque. A obrigatoriedade do exame, será que não colide com o sistema do livre convencimento do juiz? Tem corrente dizendo que sim, colide. Para alguns, a exigência do exame de corpo de delito como prova da materialidade da infração, sob pena inclusive de nulidade, representa verdadeiro retrocesso, resquício do velho sistema da prova legal, em contraste com o princípio do livre convencimento adotado com todas as letras pelo nosso Código. Esta corrente crítica diz o seguinte: o artigo 158 do CPP está fomentando a hierarquia entre as provas, está fomentando a hierarquia entre as provas, está inibindo o juiz de valorar provas. Rogério, eu gostei dessa corrente crítica, posso adotá-la? Numa prova objetiva, não. Numa prova escrita e numa prova oral, essa corrente crítica merece ser lembrada. Numa prova objetiva, você vai ficar com o artigo 158 caput. É sabido que determinados crimes, dada a sua natureza, deixam vestígios, outros não. Em relação aos crimes que deixam vestígios, por força de expressa disposição legal, artigo 158 do CPP, há necessidade da realização do exame de corpo de delito. E o que se entende por corpo de delito? Cuidado! Corpo de delito é o conjunto de elementos sensíveis do fato criminoso. O corpo de delito no passado, já foi sinônimo de cadáver da vítima. No passado, já foi sinônimo de cadáver da vítima. No presente, corpo de delito acaba representando pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. E aqui é importante você não confundir corpo de delito com exame de corpo de delito. Corpo de delito, pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. E o exame do corpo de delito? O exame é um auto que contém as observações dos expertos, as observações dos expertos, as observações dos peritos, e essas observações em cima do corpo de delito. Então, não vamos confundir corpo de delito com exame de corpo de delito. E mais um detalhe. Apesar de o exame de corpo de delito ser uma espécie de perícia, nem toda perícia é exame de corpo de delito. E eu vou colocar aqui alguns exemplos. Exame de insanidade mental é uma perícia, mas essa perícia não recai sobre a pessoa ou coisa objeto do crime. O exame de insanidade mental é uma perícia, mas não é uma perícia sobre a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Aqui o exame de insanidade mental recai sobre a pessoa do autor. Exame de dependência toxicológica, a mesma coisa. Exame de dependência
toxicológica. O exame de dependência toxicológica não recai sobre a pessoa ou coisa objeto do crime. Recai sobre o autor do crime. Então é muito importante você lembrar que, apesar de o exame de corpo de delito ser uma perícia, nem toda perícia é exame de corpo de delito. Exame de sanidade mental é perícia, mas não é uma perícia sobre o corpo de delito. Exame de dependência toxicológica é perícia, mas não uma perícia sobre corpo de delito. Falando em perícia, qual é a natureza jurídica da perícia? Se te perguntarem a natureza jurídica da perícia, o que você responde? Nós temos duas grandes correntes se degladiando. Uma primeira corrente diz que a perícia é meio de prova. Importa, em última análise, no testemunho de pessoa que detém conhecimento técnico sobre determinado tema. Para esta corrente, o perito é uma testemunha especialmente qualificada. O perito é testemunha especialmente qualificada. O perito é uma testemunha especialmente qualificada. A segunda corrente vai além. A segunda corrente diz que a perícia possui um caráter dúplice. É, de um lado, um meio de prova. Tanto que o Código prevê com todas as letras a obrigatoriedade da sua elaboração para os crimes que deixam vestígio. Mas é também um meio de valoração da prova. E por que esse caráter dúplice? Porque o perito, ele expõe o fato. Ele expõe o fato. Ocorreu a morte em um crime de homicídio. Pronto. Agora, o perito não somente expõe o fato. O perito emite juízo de valor. O perito emite juízo de valor. Ele traz a causa da morte. Por isso, a segunda corrente defende o caráter dúplice. Meio de prova e meio de valoração da prova. Rogério, eu já ouvi falar em perícia direta, perícia indireta. O que vem a ser isso? O exame é considerado direto quando realizado sobre o próprio corpo de delito, por peritos, mediante inspeção ocular e reduzido a termo. Será indireto na impossibilidade de realização do exame direto. O exame indireto é elaborado quando desaparecidos os vestígios do crime são supridos, geralmente através de prova testemunhal ou mesmo de prova documental. E eu não vou aqui arriscar dizer que o exame direto vale mais que o exame indireto, porque eu vou ser coerente com o que eu venho defendendo e com o que expõe o nosso CPP. Não existe hierarquia entre as provas. O juiz deve valorar as provas. Correto? Então, dando sequência ao estudo do artigo 158, o parágrafo único anuncia: dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Então, o parágrafo único traz a prioridade na elaboração do exame de corpo de delito. E aqui é importante você lembrar das leis 13.979 de 2020 e 14.022 também de 2020. Estas duas leis mantiveram a prioridade nos exames de corpo de delito no momento de pandemia. No momento de pandemia, mandou observar essa prioridade, até porque a pandemia do coronavírus nos revelou uma outra pandemia, a pandemia da violência doméstica e familiar, notadamente contra a mulher. Rogério, o laudo pericial precisa estar presente na ocasião da denúncia ou queixa, ou pode ser juntado posteriormente? Em regra, o laudo não funciona como condição de procedibilidade, o que significa que ele pode ser juntado durante o processo. Em regra,
Temos alguns crimes em que eu preciso de um laudo, ainda que provisório, para a inicial, subsidiando a inicial. Lei de drogas, eu preciso do laudo de constatação. Crimes contra a propriedade material, eu também preciso de um laudo. Então, são crimes que, excepcionalmente, eu preciso de um laudo. No caso da lei de drogas, um laudo de constatação, ainda que o laudo de exame químico-toxicológico venha depois. Mas, para a denúncia, eu preciso, no mínimo, do laudo de constatação para demonstrar a materialidade. Então, exceções aqui, olha. Drogas, eu preciso do laudo de constatação da substância, e crimes contra a propriedade material. Crimes contra a propriedade imaterial. Certo? Bom, nesse assunto, exame de corpo de delito, eu sou obrigado a lembrar da cadeia de custódia. A cadeia de custódia foi abraçada de uma maneira até inesperada pelo CPP com o pacote anticrime. Eu vou mostrar para vocês que o CPP sempre teve uma preocupação com a cadeia de custódia das provas, sempre teve uma preocupação com preservação de vestígios. Agora, com o pacote anticrime, criou-se um capítulo dedicado à cadeia de custódia. Artigo 158A e seguintes. O artigo 158A diz: considera as cadeias de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. E o parágrafo 3º alerta que vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Você não pode confundir vestígio com corpo de delito. Corpo de delito representa pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. E o vestígio é todo objeto ou material bruto, visível, latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Não podemos confundir os dois. Rogério, me dá um exemplo. Num cenário de homicídio, nós temos o cadáver, corpo de delito, mas eu posso ter um fio de cabelo próximo ao cadáver. Este fio de cabelo, um vestígio importante para se apurar a autoria. O cadáver é corpo de delito e o fio de cabelo, vestígio. Ficou fácil? O artigo 158A apresenta o conceito legal de cadeia de custódia. É, em resumo, a sistematização de procedimentos que objetivam a preservação do valor probatório da prova pericial caracterizada, mais precisamente da sua autenticidade. Cuida dos métodos científicos atuais de manejo da marca vinculada a uma conduta supostamente ilícita. Assegura a preservação dos vestígios desde o contato primário até o descarte, garantindo a sua qualidade através da documentação cronológica dos atos executados em observância às normas técnicas. A minha preocupação aqui é com a autenticidade da prova, principalmente com a autenticidade da prova. Mais do que a existência, mais do que a validade, o valor da prova. Repito, mais do que a existência, mais do que a validade, o valor da prova. A obediência às várias etapas da cadeia de custódia me garante uma prova valiosa, autêntica. Agora, eu falei para vocês que o CPP, ainda que em menor grau, sempre se preocupou com a preservação da prova pericial. A preocupação com a preservação da prova pericial sempre existiu, mesmo antes do pacote anticrime. O artigo 6º do CPP
estabelece que a autoridade policial, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, comparecerá ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos. O artigo 169 dispõe sobre o procedimento de preservação do local do crime até a chegada dos peritos. O artigo 170 orienta que os peritos nas perícias de laboratório guardarão material suficiente para o caso de nova perícia. Então, há uma preocupação com a preservação da prova pericial. Eu não tenho dúvidas. O CPP sempre se preocupou, ainda que no menor grau. Agora, se eu puder delimitar o momento em que o Brasil começou a dar uma maior atenção para a cadeia de custódia, certamente foi em 2014. A Secretaria Nacional de Segurança Pública publicou a Portaria 82, estabelecendo a uniformização técnica do trabalho pericial, bem como criando diretrizes sobre os procedimentos a serem observados no tocante à cadeia de custódia de vestígios. E olha, o pacote anticrime, quando altera o CPP e inclui o 158A e seguintes, se espelhou e muito nos regramentos desta portaria da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Cadeia de custódia dos vestígios fidedigna aos ditames legais diminui a probabilidade de violação ou contaminação, seja acidental ou dolosa, da amostra, garantindo-se a autenticidade do elemento da prova. Não vai você ficar pensando que cadeia de custódia é uma coisa só do direito processual. Não, você tem cadeia de custódia em outros ramos. Comércio de vinhos, comércio de madeira, exames laboratoriais, comércio de pedras preciosas. Todos esses ramos que eu mencionei têm uma forte cadeia de custódia para garantir a autenticidade do resultado. A autenticidade consiste na certeza de que o objeto e análise provém das fontes anunciadas e que não foi alvo de mutações ao longo de um processo, assegurando-se a identificação e a segurança da origem da informação. O que se persegue com a preservação e observância das etapas da cadeia de custódia é o nível máximo de autenticidade da prova pericial. A propriedade do vestígio preservado genuinamente em sua essência. Rogério, você falou que a cadeia de custódia, mais do que se preocupar com a existência ou validade, se preocupa com o valor, com a autenticidade. Sim. Então, o que acontece quando eu desrespeito alguma etapa da cadeia de custódia? A falha em alguma etapa da cadeia de custódia terá qual consequência? Passa a ser prova ilegal? Deixa de ser autêntica? Será que nós podemos escalonar graus de autenticidade? O juiz pode rejeitar a prova quando não observar a cadeia de custódia? Pode atribuir um valor menor? E agora? Tem corrente defendendo que a prova que não obedece todas as etapas, rigorosamente todas as etapas, é uma prova imprestável. Eu entendo que temos que ir com calma. Em que pese corrente em sentido contrário, entendo que a não observância dos regramentos da cadeia de custódia não pode ser rotulada como prova ilegal. A prova a ser custodiada é legal, pois do contrário nem merece ser guardada. A questão aqui não está ligada à existência da prova, não está ligada à legalidade da prova, está ligada ao valor, à autenticidade da prova. Se não obedeceu rigorosamente todas as etapas da cadeia de custódia, não pode ser descartada necessariamente pelo juiz, vai ser valorada. Ele vai analisar quais as etapas que foram omitidas e por que foram omitidas, e analisando o caso concreto, ele pode ir desde uma imprestabilidade, prova sem qualquer valor, até uma prova com valor razoável, ainda que não com valor integral. E quais são as etapas, Rogério? O artigo 158, letra B, anuncia as etapas de rastreamento do vestígio. O rigor científico da nova normatização aparece claramente na definição e encadeamento das etapas, sugerindo uma noção de continuidade, um processo de
rastreamento ininterrupto cronologicamente. De acordo com a portaria do Senasp, as etapas da cadeia de custódia são distribuídas em 2 macrofases: externa e interna, e o CPP segue isso fielmente. Quais são as etapas da fase externa? Então, na fase externa, estão elencadas as etapas relacionadas aos passos entre a preservação do local ou apreensões dos elementos de prova e a chegada do vestígio ao órgão pericial encarregado para processá-lo. Então, quando você pensa em cadeia de custódia, a fase externa, quais são as etapas? As etapas da fase externa vão desde a preservação do local ou apreensão dos elementos de prova até a sua chegada ao órgão pericial encarregado de processá-lo. Compreende preservação do local do crime, a busca, o reconhecimento, o isolamento, a fixação, a coleta, o acondicionamento, o transporte e o recebimento do vestígio. Aqui eu tenho a fase externa. E a fase interna? A fase interna compreende todas as etapas entre o ingresso do vestígio no órgão pericial até a conclusão do laudo e remessa ao órgão requisitante. Envolve as etapas de recepção do material, conferência, classificação, guarda e ou distribuição do vestígio, análise pericial, guarda e devolução do vestígio de prova, guarda de vestígios para a contraperícia e o registro da cadeia de custódia. São as etapas da fase interna. Isso cai em concurso. Se o examinador vai colocar as etapas e vai perguntar qual é a etapa que não pertence à fase interna, ou qual das etapas abaixo não pertence à fase externa, e por aí vai, ele vai misturar todas essas etapas. Mas no material que você tem, fica fácil perceber. Fase externa, as etapas que compõem, fase interna, as etapas que compõem. Pronto. Agora, o artigo 158, letra C, é curioso, principalmente no parágrafo 2º. O artigo 158, letra C, diz que a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. É proibida, e aqui eu chamo a atenção de vocês, é proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Prestem atenção, insisto, no parágrafo 2º. Aqui eu vou dialogar o direito penal e o direito processual penal. Eu vou fazer isso no próximo bloco.